Quando falamos em avaliação crítica, há 30 anos eu fui exposto a esse modelo da McMaster, que até hoje vale e vai continuar valendo, que é busca de 3 coisas em relação ao estudo. Primeiro, validade. Qualquer estudo clínico, nós precisamos ver se ele é válido. Validade significa proximidade com a verdade. Portanto, a verdade nós nunca vamos chegar, a gente se aproxima dela. O segundo ponto é a importância, e nós só vamos na importância depois que a validade estiver assegurada. Se é válido, eu confio. Aí sim eu vou ver a relevância, importância para o paciente, benefício clínico para o paciente. E o terceiro ponto, que é a pergunta da nossa mesa, se vamos adotar ou não, que é a aplicabilidade. A aplicabilidade só vem depois da validade assegurada e da relevância ou importância também assegurada. E aplicabilidade significa incorporo ou não incorporo na minha prática clínica. Este é o modelo que nós sempre usamos. Quando falamos em validade, são 7 perguntas simples e 5 minutos, Luciano. E na McMaster, a prova que nós tínhamos de avaliação crítica de um artigo era em 5 minutos. Você lia em 5 minutos e tinha que expor. Portanto, é possível em 5 minutos. A primeira pergunta, para avaliar intervenções terapêuticas. Isso não tem nada a ver com estudo observacional. Estudo clínico randomizado, que avalia intervenção terapêutica, medicamento, cirurgia, intervenção percutânea ou eventualmente comportamental. Para isso, você tem essas perguntas. A primeira é, a designação foi randomizada? Muito simples, está escrito, o estudo foi randomizado. Fácil. Segundo, todos os pacientes admitidos no estudo estão na conclusão? Também sim. Terceiro, o segmento foi completo? Sim. Nunca temos 100%, nunca temos. Mas o segmento, do ponto de vista de comparecimento à última visita e desfechos, em aproximadamente 97%. E conhecimentos do status vital, em 99,4%. Isso é considerado segmento completo dentro do ambiente de estudo randomizado. Quarto, análise seguiu o princípio de intenção de tratar. Esse nome pomposo está dizendo o seguinte: o paciente foi randomizado num grupo, ele foi avaliado no final no grupo que ele foi randomizado? Sim, isso é intenção de tratar, porque pode ter cruzamento de um grupo para outro. Então, as 4 perguntas, são 7, para validade, todas facilmente respondidas. Na continuidade da validade, a condição cega foi contemplada? Sim, estudo duplo cego. Os grupos comparados, SEMA e placebo, eram similares no início do estudo? Em tese, a randomização cria comparabilidade se tiver número suficiente de pacientes. Com 50 pacientes, 100 pacientes, não vai haver nunca comparabilidade no estudo randomizado. Mas, nesse caso, os grupos eram similares e eu mostraria para vocês. Além da intervenção experimental, semaglutida, os grupos foram tratados igualmente? Se tem pacientes que podem ter mais inibidor da ECA, mais aspirina, outros tratamentos modificadores de desfechos que poderiam estar desigualmente distribuídos. Então, essa é uma pergunta importante. Então, além da SEMA, eles foram tratados igualmente, de maneira equânime e similar? Sim, isso também aconteceu. Se vocês olharem, né, é claro que tem mais características demográficas, mas são absolutamente balanceadas e, portanto, os grupos são comparáveis. Vejam o IMC, mostrando que 71% eram obesos. Portanto, tudo que nós formos falar para pacientes com sobrepeso, temos apenas 1/3, um pouco menos, da amostra. Não é o mesmo poder para a obesidade em relação ao sobrepeso. Outro ponto importante é a hemoglobina glicada. São pacientes que não tinham diabetes. Entretanto, 2/3 são pré-diabéticos. Então, a teoria antidiabética não dá para ser excluída dentro deste ambiente. E os pacientes muito bem tratados, isso aí é fundamental. 88% recebendo estatina, 86% antiplaquetários, que eram pacientes que majoritariamente pós-infarto, beta-bloqueador em 70%, inibidor da ECO-ARBs em torno de 75%. Portanto, terapêuticas modificadoras de desfechos estavam igualmente distribuídas. Qual o problema de ser não tão bem tratado? É que você mostra benefício porque o grupo tinha um risco mais alto, mas do ponto de vista ético, você deveria estar tratando com o melhor ao seu alcance. Então, os pacientes realmente eram muito bem tratados. Validade ok? Validade ok. Podemos confiar no estudo? Sim, podemos confiar. Vamos para o resultado. Qual a dimensão do efeito? A redução de risco. Qual a precisão da estimativa? Intervalo de confiança.
E significância clínica, número necessário para tratar, e a significância estatística. O doutor Luciano já mostrou, então vamos ver hazard ratio, é a mesma coisa que o risco relativo com o passar do tempo. Então eu tenho um hazard ratio de 0,80, significa redução relativa de risco de 20%. A redução foi de 20%. E qual é a precisão? Esse intervalo de confiança, 0,72, 0,90. O que está nos mostrando? Se eu repetir o select 100 vezes, em 95 das vezes estará dentro desse intervalo. Significa que o efeito específico nós nunca vamos conhecer. Quando falamos 20%, é porque o 20% está no meio de 10 a 28. 10, que é o 0,90, 28 é o 0,72. Então, reduziu 20% de efeito de eventos cardiovasculares, óbito cardiovascular, infarto e AVC, mas poderia ser tão baixo quanto 10% de redução e tão alto quanto 28%. É um intervalo que é verdadeiro. Qualquer valor entre 10 e 28 está correto. Achou-se 20%. É assim com qualquer estudo, não é nesse só. Houve significância estatística? Houve, é um P menor que 0,001. O que é P? Chance de ter ocorrido por acaso. Se ocorreu por acaso, não é verdade. Então, como a chance do acaso é baixa, nós passamos a acreditar como verdade. É assim para todas as intervenções. Portanto, a significância estatística está clara, houve já uma divergência precoce dessas curvas, isso aqui cabe uma outra discussão, mas as linhas seguem divergindo-se. E qual a relevância clínica? Em 40 meses de segmento médio, eu tenho que tratar 67 pacientes com essas características para prevenir um destes eventos, ou óbito cardiovascular ou infarto AVC. É o número necessário para tratar. Portanto, ele contempla tudo. Tem precisão da estimativa, tem relevância clínica e tem uma redução e tem significância estatística. Portanto, olhando os subgrupos, nunca façam tortura de dados. Quem já ouviu, desculpa a minha repetição, mas o dado, quando torturado, chega uma hora que ele confessa o que você quer, que é tudo mentira, né? Então, assim, não podemos pegar a análise subgrupo e avaliar demais. É só para ver o quê? Consistência de resultado. Está tudo à esquerda, mostra que não tem nenhuma interação que mostraria. Aqui não tem benefício, aqui sugere atenuação de benefício ou malefício. Olhando o estudo, ele tem resultado consistente nos diversos subgrupos avaliados. E não façam análise em demasia, que uma delas vai dar não significativa ou significativa. Não é uma boa prática em medicina. Eles hierarquizaram os desfechos secundários. Primeiro, óbito cardiovascular, porque esperava-se um benefício bem mais marcado com óbito cardiovascular. Nominalmente, não houve significância estatística, é um P de 0,065, e tem uma curva, salvo engano, depois você pode me ajudar, Luciano, se isso aí estava da época da pandemia. Se não foi na época da pandemia, esse achatamento de curvas é algo fora do habitual. Ok? Não faz sentido reduzir morte, depois atenuar a morte, a não ser que estava, olha, o pessoal começou a validar eventos tardiamente, não é uma curva habitual. O segundo, insuficiência cardíaca de desfecho composto, onde tem hospitalização e morte cardiovascular, houve essa mesma atenuação estranha no meio, mas uma redução de 18% com significância estatística, mas não é declarado porque o secundário principal era óbito cardiovascular. Se nele não deu, os outros você olha discretamente. Você não valoriza demais. Valoriza o quê? A direção do benefício. A direção do benefício está correta. E o óbito total, que é o desfecho mais importante em medicina. Se você reduz o óbito cardiovascular e não mexe no óbito total, você só está escolhendo o jeito de morrer. Vai morrer do mesmo jeito. Ok? Então, tem que ter, né, idealmente, o efeito sobre o óbito total. E a redução foi de 19%, variando de 7 a 29, um NNT de 111, mostrando consistência direcional do estudo. Bonita essa frase, né, Luciano? E na verdade, a direção é uma direção correta. É muito ruim quando vai um benefício para um lado e um malefício para o outro no mesmo estudo. E aí, para terminarmos, são 3 perguntas sobre aplicabilidade. Portanto, validade ok, em termos de relevância ou importância ok, que são os resultados, vou ou não aplicar para a minha prática clínica? A primeira pergunta, os resultados podem ser aplicados aos meus pacientes? O que nós fazemos nessa hora? Olhamos a elegibilidade. Esse é o tipo de paciente que tem, a elegibilidade é simples. Se vocês olharem a idade, evento cardiovascular, está muito simples. Infarto prévio, que infarto?
infarto prévio, apenas isso, né? E a parte de exclusão, quanto menos critério de exclusão, melhor. Então, você vê que é um paciente do dia a dia da prática clínica. Nesse quesito, você pode aplicar na prática clínica. Mas eu escrevi aqui em vermelho. Com base na elegibilidade, sim, porque são pacientes rotineiros do dia a dia. Entretanto, tem um risco à validade externa. Validade externa é a aplicabilidade dos resultados, também chamada de efetividade. Em relação a etnias, aqui cabe uma outra seção para falar. Quer dizer que latino, o preto, o caucasiano, o branco, eles são diferentes em resposta terapêutica? Apenas para ver que 84% eram brancos e nós tivemos pouca representação, inclusive da nossa população, 10%. Isso daí fere a validade interna do estudo? Não. Eu estou discutindo validade externa. Então, se alguém fala, quer dizer, só 10% de latinos, os resultados são aplicáveis para a América Latina? Provavelmente. Dá para afirmar? Tem muita gente que não aprova no país, aconteceu nos Estados Unidos várias vezes, porque havia pouca representação de norte-americanos num estudo de síndrome coronariana aguda. E eles queriam que fosse mais bem representado. É uma questão legítima. Se ela é cientificamente válida, nós não podemos dizer. Mas, de qualquer maneira, tem pouca representação dessas etnias aqui listadas. O segundo, são 3. Todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados? Os tais hard endpoints. Não fala em desfechos duros, está errado isso. É clinicamente relevante que fala, né? E quais foram os desfechos? Óbito cardiovascular e infarto AVC. Perfeito. Isto não é apenas um benefício cosmético. É benefício em desfecho clinicamente relevante. E, por fim, os benefícios do tratamento superam os riscos potenciais? São os eventos adversos. E os custos? E aqui, eu digo que os benefícios superam, mas eu coloco também aqui para reflexão um entretanto, né? O entretanto é o número necessário para prejudicar, que o H aqui é de harm. Ou seja, o que significa isso? É o impacto clínico do evento adverso. Eu falei NNT, que é o impacto clínico do benefício. E aqui eu estou falando o NNH, que é o impacto clínico do evento adverso. E a análise econômica, absolutamente não tem. A análise econômica não vale transpor de um país para outro, não vale nunca. Ela só vale se for localmente feita, custo-efetividade ou custo-utilidade. Deve ser feito no Brasil, para ver se o medicamento, né, nessa indicação, ele é economicamente atrativo, não tem caro e barato, tem custo efetivo, que nós chamamos de economicamente atrativo. Mas esse NNH significa o quê? Se vocês olharem o evento adverso levando à descontinuação, significa que o paciente deixará de ter o benefício, porque ele deixará de usar a medicação que traz aquele impacto clínico. Ocorreu em 16,6% no grupo SEMA e 8,2% no grupo placebo, com significância estatística, portanto, não foi por acaso. E quando você tem 16,6% e 8,2%, se você fizer uma conta muito, muito sofisticada, que é um menos o outro, vai dar 8,4%. Façam no celular de vocês, 100 dividido por 8,4, vai dar 12. Isso significa que cada 12 pacientes que estiverem usando, um vai deixar de usar permanentemente por não tolerar. Então, este é um detalhe do ponto de vista de aplicabilidade dos resultados do estudo. E o último slide, acabei. O último slide, que respondendo à pergunta, se ele muda. Ele muda a prática clínica, sim, porque é um estudo com validade, um estudo que tem relevância, um estudo que a aplicabilidade merece duas considerações, do ponto de vista da representatividade e do ponto de vista do NNH de 12, e a análise econômica, que é mais do que necessária para que tenha acesso a todos os países ou toda a população. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Álvaro. Acho que ficou bem claro para a gente.